Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a apostila 4. Eu acredito que vocês já estão com a apostila. E nós vamos começar ali na página 10. Página 10 da apostila, só um pouquinho que tem mais gente aqui, só um pouquinho. Isso. Ok. Página 10, pronomes relativos e a conexão em orações. Nós vamos estudar um pouquinho os pronomes relativos. E se vocês já estiverem com a apostila, já peguem ali para vocês acompanharem comigo na página 10, ok? Deixa eu já compartilhar aqui a apostila com vocês. Só um minutinho. Isso. Pouquinho só, tá, gente? O pessoal tá chegando e eu... Já vamos começar. Isso, para quem chegou, está chegando agora, página 10 da apostila 4. Correto? Pronomes relativos e a conexão em orações, ok? O que são os pronomes? Para vocês lembrarem, são palavras que acompanham ou substituem substantivos, ok? A função dos pronomes é essa. E aqui, pronomes relativos, eles vão sempre estar retomando um termo anterior, ok? Nós vamos estudar cada um deles e o que a que eles se referem, correto? Aqui nós temos, né? Observe o seguinte período. Ele apresenta duas informações que correspondem a duas orações. Observem essa oração aqui. Este é um cidadão que sempre age honestamente. Aqui nós temos o pronome relativo que. Ele vai estar referindo-se ao substantivo cidadão para não repeti-lo novamente. Se fôssemos escrever, ficaria dessa forma essa oração. Este é um cidadão. O cidadão sempre age honestamente. Correto? Então, para que não precisamos repetir aqui novamente o nome cidadão, nós vamos apenas usar um pronome relativo aqui para não haver a necessidade de repetirmos esse pronome, correto? Então, a oração fica: este é um cidadão que sempre age honestamente. Então, aqui esta é a função do pronome relativo, retomar um termo anterior da oração, correto? Veja que para reunir essas duas orações em um só período, foi empregado o vocábulo que. Essa palavra pertence ao grupo dos chamados pronomes relativos, que normalmente desempenham dois papéis. Vamos ver aqui o primeiro. O de ligar dois termos que se relacionam entre si, né? Uma palavra é ligada a uma oração, ou uma oração é ligada a outra, como nós vemos ali nas orações subordinadas substantivas, ok? E o de retomar um substantivo ou pronome pessoal, se estiver ali um pronome pessoal substituindo o nome de alguém, anteriormente expresso. No caso, em análise, a palavra retomada pelo pronome relativo é cidadão. Este é um cidadão
que sempre age honestamente, que refere-se ao nome cidadão, correto? Além do que, você vai estudar neste capítulo estes outros pronomes relativos: quem, o qual e as variações dele, onde e cujo e também as variações, correto? O primeiro que nós vamos ver aqui é o pronome relativo que. Então, aqui, o pronome relativo que, ele pode retomar termos que indicam pessoas ou coisas, não só pessoas, mas pessoas ou coisas, correto? Aqui nós temos um exemplo. Eu que vivo me irritando com vendedores. Eu que vivo me irritando com vendedores. Aqui, o que refere-se ao pronome pessoal eu, correto? Então, aqui nós temos o pronome pessoal, o pronome relativo referindo-se a uma pessoa que está sendo indicando aqui através do pronome pessoal, certo? Pronome pessoal eu. Aqui já temos um outro exemplo. O que o senhor viu nesse jeans que nem cai bem? Que refere-se já aqui ao nome, aqui no caso, ao jeans, a um objeto, correto? Então, aqui ele não está referindo-se a uma pessoa, mas refere-se a um objeto. Ele pode referir-se a coisas também, certo? Não só a pessoas. Então, como você pode estar utilizando ali o pronome relativo que? Para referir-se a pessoas ou para referir-se a coisas, correto? Igual a esses exemplos aqui. Ou também ao pronome pessoal, que vai substituir o nome de uma pessoa. Então, essa é a função do pronome relativo que? Retomar termos que indicam pessoas ou coisas, correto? Acredito que vocês estejam me entendendo. Continuando ali agora, ok. Com o pronome relativo quem. O pronome relativo quem refere-se somente a pessoas. Em geral, antecedido por uma preposição, correto? Pronome relativo quem vai referir-se a pessoas e geralmente ele vem antecedido por uma preposição. Aqui temos um exemplo. Este é o amigo a quem muito admiro. Quem aqui o pronome relativo acompanhado da preposição a, que está referindo-se ao substantivo amigo, correto? E posso também dizer, este é o amigo de quem falei recentemente. Aqui já foi utilizado o relativo quem, antecedido da preposição de, correto? Então, tanto eu posso estar utilizando aqui a preposição a ou a preposição de. Este é o amigo a quem muito admiro, ou este é o amigo de quem falei recentemente. Então, podemos estar utilizando essas preposições ali, correto? Lembra que o pronome relativo quem, ele vai referir-se a pessoas. Sempre vai estar referindo-se a uma pessoa que foi dito anteriormente, correto? E antecedido por preposição. Aí nós temos também o pronome relativo o qual e as variações dele, que é a qual, os quais e as quais. Pode referir-se o pronome, né, o qual, sempre acompanhado, sempre escrito o qual, a qual, os quais, as quais, correto? Ele pode referir-se a pessoas e coisas, correto? Não só a pessoas e nem só a coisas, pode referir-se aos dois, funcionando a semelhança do pronome que, do primeiro que nós vimos antes ali. É bastante usado em situações que poderiam gerar ambiguidades. Suas variações estão aqui, correto? Então, olha, o que seriam essas ambiguidades? Seriam duplo significado, correto? Igual aqui nós temos. Conheci ontem a avó de um velho amigo, a qual mora em Manaus. Observem, se eu trocasse aqui esse pronome a qual e colocasse o pronome relativo que, olha só, se eu colocasse assim essa oração, conheci ontem a avó de um velho amigo que mora em Manaus. Aí nós vamos perguntar, quem mora em Manaus? A avó ou o amigo?
Então, se eu utilizar o relativo que, ele gera essa ambiguidade. Então, aqui temos substantivo de gêneros diferentes, né? Masculino e feminino. E aqui nós vamos utilizar, se eu quiser referir-me à avó, eu vou usar a qual mora em Manaus, que aí eu estou dizendo que a avó mora em Manaus. Se eu quiser dizer aqui que o amigo mora em Manaus, eu vou de colocar: conheci ontem a avó de um velho amigo, o qual mora em Manaus. Ou seja, um velho amigo, ele, o amigo que mora em Manaus. Então, o pronome relativo, né, o qual e as variações deles, eles são bastante utilizados nessas situações para não gerar ambiguidade, correto? Então, ali, quando você quer referir-se a um, né, se são gêneros diferentes, aí você vai usar o relativo o qual ou a variação dele para referir-se a quem você quer que ele esteja referindo, correto? Se é a avó, você vai colocar a qual, se é o amigo, um amigo, você vai colocar o qual. Fácil, não é, gente? Para não gerar ambiguidade, porque às vezes dentro de uma oração gera essas ambiguidades e a gente não sabe a quem está se referindo, tá? Aqui nós temos a explicação. Observe que nesse exemplo, se fosse empregado o pronome relativo que no lugar de a qual, haveria uma ambiguidade, pois não ficaria claro se quem mora em Manaus é a avó ou o amigo, correto? Então é isso que eu acabei de falar para vocês. Para referir-se à avó, você vai utilizar a qual, para referir-se a um amigo, você vai utilizar o qual, correto? Agora nós vamos aqui para a página 11. Página 11, nós temos aqui o relativo onde. Nós temos ali o relativo onde. Refere-se a lugar, correto? O pronome relativo onde sempre vai estar referindo-se a lugar. Então, ali, esta é a cidade onde moro atualmente. Onde refere-se a que palavra? A qual palavra? A cidade, correto? Então, aqui nós temos um relativo onde que indica lugar, e aqui nessa oração ela está referindo-se ao substantivo cidade, correto? Aqui nós temos uma nota. Dependendo do termo que está sendo retomado, o pronome onde pode ser substituído por em que, pode ser substituído por porque, pode também ser utilizado no qual e as variações na qual, nas quais, nos quais, e pela qual também as variações pelo qual, pelas quais e pelos quais. Exemplo, esta é a cidade em que moro atualmente. Ou eu posso dizer, esta é a cidade na qual moro atualmente. Ou você vai utilizar, esta é a cidade onde moro atualmente. Que eu acredito que seja o mais utilizado, é onde, o pronome relativo onde, correto? Mesmo que nada impede de você estar utilizando esses outros aqui também. Correto, gente? Né? Então, ali você pode utilizar onde, mas ele pode ser substituído por em que, porque, no qual, variações né, dele, pela qual e as suas variações também. Correto? Bastante fácil, não é? E ainda temos aqui um pronome que bastante gente não sabe utilizar: cujo, cuja, cujos, cujas, certo? Esse pronome, né, o relativo cujo e as suas variações estabelecem uma relação de posse entre o termo ao qual se refere, chamado o termo antecedente, e o termo que vem em seguida, chamado de consequente. O termo que vem antes, antecedente, e o que vem depois é o termo consequente. Então, ali nós temos as variações dele, cuja, cujos e cujas, correto? Observem aqui essa oração. A garota, né, é o termo antecedente,
cujo caderno, que é o termo consequente, indica de posse dela, certo? A garota cujo caderno pedi emprestado é aquela ali. Então, para utilizarmos o pronome relativo cujo e as variações, nós temos que utilizar esse termo antecedente, o termo consequente e indicar que esse termo consequente é de posse desse termo antecedente. Correto? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é dessa forma aqui. Aqui vai indicar que o caderno é de posse da garota, certo? Do termo antecedente. O termo consequente é de posse do termo antecedente. Ou mais fácil para vocês entenderem, o caderno que eu pedi emprestado pertence à garota, certo? De acordo com a norma padrão, não se usa artigo depois do pronome cujo e as variações. Assim, não estaria de acordo com a norma, né, a norma culta da língua portuguesa, dizer, por exemplo, a garota cujo o caderno pedi emprestado é aquela ali. Não utilizamos, tá, gente? Só utilizamos o relativo sem o artigo. Tem muita gente que acaba escrevendo, né? Utiliza o pronome relativo cujo e acrescenta um artigo antes do substantivo. Não, certo? De acordo com a norma padrão, ali nós não utilizamos o artigo, correto? Ela não está de acordo. Então, o correto será a garota cujo caderno, sem o artigo, né? Dessa forma que está aqui, a garota cujo caderno pedi emprestado é aquela ali, correto? O pronome cujo, neste exemplo, indica a seguinte posse: o caderno pertence à garota, correto? Deixa eu só dar uma verificadinha aqui, se vocês estão me entendendo. Sim, todos os demais ali que estão participando, muito bem. Ótimo. Ok, gente, continuando lá então, página 12. Página 12, aí nós temos aqui particularidades do emprego dos pronomes relativos nas orações. Particularidades. Além de quem, os pronomes relativos que, o qual, as variações cujo e variações e onde podem ser antecedidos por preposição, correto? Isso acontecerá dependendo da construção da oração a que pertence a preposição. Exemplo aqui, o primeiro ponto. Por exigência de outra palavra presente no período, seja ela verbo ou nome, substantivo. Então, ali, exemplo, o verbo referir-se requer um adjunto adverbial iniciado pela preposição a. Refiro-me ao livro. Aqui o verbo referir, acompanhado de um pronome, né, me, e ao, aqui nós temos a preposição a, correto? E aí, para utilizarmos o pronome relativo, nós vamos colocar o livro a que me refiro, certo? Por isso aqui foi utilizado a preposição a antes do pronome relativo. O livro a que me refiro é este. Porque se nós formos detalhar essa oração aqui, ela ficará dessa forma, né? Refiro-me ao livro. Quem refere-se a alguma coisa, correto? Precisa da preposição a. O livro a que me refiro. Então, a oração vai ficar: o livro a que me refiro é este. Por isso, no caso aqui, a preposição a. Correto? Observe que está bem explicadinho aqui antes do verbo referir-se. Correto? Porque ele está pedindo essa preposição, né, um adjunto adverbial que venha acompanhado da preposição a. Vamos ver um outro exemplo aqui. O verbo vir requer complemento iniciado pela preposição de, o verbo vir. Aqui é o verbo referir, correto?
O país do qual você vem é muito bonito. O país do qual, né? Quando você vem de algum lugar. Eu não sei se foi com vocês que nós explicamos quando utilizar a crase. Não, não foi com vocês, foi com o 9º ano. Eu estou me confundindo aqui, mas vocês vão estudar isso daqui depois. Não vou bagunçar um pouquinho a cabeça agora, não. Quando vocês forem estudar a crase, vocês vão observar a preposição ali. E o verbo vir, né? O verbo ir e o verbo voltar, né? Vir aqui. Então, ali, o país do qual, aqui rege a preposição, aqui ele pede a preposição de antes, né? De o qual. Você vem é muito bonito. O substantivo admirador requer complemento iniciado pela preposição de, o substantivo admirador, correto? O escritor de cuja obra, observem aqui, o relativo cuja, certo? Ele vem acompanhado aqui de uma preposição. Observem que aqui eu tenho o termo antecedente, o escritor, e o termo consequente aqui, né? Cuja obra, indicando que essa obra pertence ao escritor, ok? Então, ali foi utilizado a preposição antes do pronome relativo, porque o substantivo admirador requer um complemento iniciado pela preposição de, correto? Então, a oração vai ficar: o escritor de cuja obra sou admirador é aquele, correto? Então, aqui, por exigências, desculpa, deixa eu só aqui, o pronome relativo, né? Eles podem vir o pronome relativo que, o qual e cujo, né? E o onde também, eles podem vir antecedidos por preposições, se vocês observarem aqui. O verbo referir-se requer um adjunto adnominal, né? Iniciando pela preposição a. O verbo vir requer complemento, iniciado pela preposição de. E o substantivo admirador requer complemento aqui, nesses exemplos, né? Iniciado pela preposição de. Aqui com o relativo que, aqui com o relativo qual e aqui com o relativo cuja, correto? Agora ali ele pode ser também por exigência de outro termo retomado pelo pronome. Outro termo que esse pronome vai retomar ali dentro dessa oração. Exemplo aqui nós temos: essas cadeiras vão desmontar na terceira vez em que alguém se sentar. Observem aqui, nós temos um termo aqui que foi retomado por um outro pronome. Na terceira vez, aqui eu tenho a preposição em e aqui em que, correto? A expressão na terceira vez, que é um adjunto adverbial, que indica uma circunstância de tempo, ali nessa oração está indicando o tempo, é iniciada pela preposição em. Em mais a, nós temos a palavrinha na. Preposição em mais artigo a, correto? Que faz parte da contração na em mais a. O mesmo ocorrerá aqui com o pronome relativo que, o qual está retomando terceira vez. Então, por isso que foi utilizado aqui a preposição em antes do pronome relativo, porque esse adjunto adverbial aqui, ele já iniciou com uma preposição. E o pronome relativo, ao retomar esse termo, né, esse adjunto adverbial, ele vai retomar com a preposição utilizada ali, correto? Acredito que vocês tenham entendido. Então, aqui é só vocês observarem. Temos um adjunto adverbial, ele está iniciando por uma preposição, e você vai utilizar o pronome relativo, aqui no caso o pronome relativo que, ele vai retomar esse termo anterior com a preposição que esse termo foi utilizado, correto? Além do que já foi visto até aqui, outro detalhe importante é que os pronomes relativos exercem função sintática nas orações por eles iniciadas. Para identificar a função sintática de um pronome relativo, basta trocá-lo pelo termo que ele retoma. A função que
que esse termo estiver exercendo será exatamente a mesma do pronome relativo. Vamos observar aqui, ó. Este é um cidadão que sempre age honestamente. Este é um cidadão. O cidadão sempre age honestamente. Então, para que você saiba a qual termo o pronome relativo está referindo, você vai reescrever essa oração, eliminando ali o pronome relativo e ver qual é a palavra que esse pronome está substituindo. Aqui fica bem nítido para você saber, ok? Este é um cidadão que sempre age honestamente. Então, você vai escrever as duas orações, repetindo ali o termo que o pronome relativo se refere. Este é um cidadão, né? O cidadão sempre age honestamente. Aí eu sei que o pronome relativo que está referindo-se ao substantivo cidadão. Vocês estão me entendendo, gente? Estão conseguindo entender? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no livro. Ainda temos ali na outra página. Ah, ó, correto. Só vou aqui nessa outra página, página 13, que ainda tem mais um termo aqui para vocês. Nesse caso, o pronome relativo que assume a função de sujeito, a mesma exercida por cidadão. Na oração, o cidadão sempre age honestamente. Vamos ver outro exemplo. A vida muitas vezes modifica hábitos que adquirimos. Então, como que vai ficar? Que refere-se a hábitos, correto? A vida muitas vezes modifica hábitos. Adquirimos hábitos. Quem adquirimos? Nós, né? Através do verbo aqui, adquirimos, nós sabemos, vocês já estudaram os tipos de sujeito, sujeito oculto, nós adquirimos, correto? Então, ali, a vida muitas vezes modifica hábitos. Então, aqui, que refere-se ao substantivo hábitos, que eu posso reescrever a oração assim, duas vezes, correto? A vida muitas vezes modifica hábitos. Nós adquirimos hábitos. Que adquirimos? Quem? Nós adquirimos, correto? Então, ali, nesse caso, o pronome que atua na função de objeto direto da mesma assumida por hábitos na oração, nós adquirimos hábitos. Modifica o quê? Lembram lá do verbo transitivo direto? Né? Modifica o quê? Hábitos. Adquirimos o quê? Hábitos. Correto? Então, a mesma função que ele está exercendo aqui, nessa oração, nessa primeira oração, ele exerce aqui nessa segunda oração, se nós reescrevermos. Correto? Então, ali, aquele é o complemento do verbo transitivo direto, chamado de objeto direto. Aqui, se eu reescrever a oração, ela vai ficar dessa forma. Nós adquirimos o quê? Hábitos. Correto? Então, que aqui refere-se a esse substantivo hábitos. Entenderam, gente? Não, deixa eu só dar uma verificadinha aqui novamente. Ok. Correto. E então termina aqui, nós vamos depois, eu já tenho um pouco tempo de aula, não temos muito tempo mais. Só um minutinho. Eu já permiti o microfone de vocês, vocês podem perguntar alguma coisa, talvez não tenham entendido, correto? E eu sei que alguns não gostam de falar enquanto nós estamos gravando. Só um minutinho.